Vamos lá, meus amigos, continuando. Vamos lá. Vamos falar então um pouquinho da diferença entre competência absoluta e competência relativa, né? Eu acredito que vocês já tenham visto um pouco disso em processo civil, mas a gente vai ver aqui também um pouquinho em processo penal, tá, gente? Olha só. Primeira coisa, qual que é a primeira diferença entre competência absoluta e competência relativa? Vejam, competência absoluta, ela leva em consideração o interesse público, né? Já na competência relativa, eu tenho interesse privado, tudo bem? Eu tenho interesse privado. Por exemplo, veja, competência absoluta está relacionado, por exemplo, com a matéria, né? Com a matéria. Veja, olha só. Quando eu tenho um crime doloso contra a vida, esse crime vai ser julgado pelo tribunal do júri. E isso é competência absoluta. Por quê? Porque é em razão da matéria. Veja, se eu tenho um crime doloso contra a vida julgado pelo juiz comum, gera nulidade absoluta, né? Por quê? Porque é interesse público, é interesse da sociedade que um crime doloso contra a vida seja julgado no tribunal do júri. Tudo bem, meus amigos? Então, ó, primeira diferença, competência absoluta, interesse público. Competência relativa, interesse privado. Beleza? Tranquilo? Joia. Vamos lá, segunda diferença, né? Ó, a competência absoluta, pelo fato de ter interesse público vinculado nela, ela gera nulidade absoluta, né? E o que é gerar nulidade absoluta? Gerar nulidade absoluta significa que todos os atos serão nulos, né? Todos os atos serão nulos. Então imaginem que eu esteja lá na fase de sentença, mas houve uma competência, houve uma violação a alguma competência absoluta, né? Algum ato de interesse público, todo o processo vai ser anulado. O processo vai iniciar do começo. Tudo bem? Beleza? O que não ocorre na competência relativa, né? Aquele ato viciado, né? Somente aquele ato viciado vai ser anulado. O processo vai continuar. Então imaginem que eu tenha um vício processual que gere uma nulidade relativa na fase de instrução, né? Quando ocorre isso, só a fase de instrução que será anulada. Eu não vou ter todo o processo anulado. Tudo bem? Então, segunda diferença: competência absoluta gera nulidade absoluta. Competência relativa gera nulidade relativa. Gente, e olha só, o que é gerar nulidade relativa e nulidade absoluta? Vejam, ó, a nulidade absoluta, ela não precisa de prova, eu não preciso demonstrar que a violação àquele ato que é de interesse público causou um prejuízo. Eu não preciso, por quê? Porque presume-se um prejuízo. Tudo bem? Beleza? Agora, na competência relativa, eu preciso demonstrar que houve de fato um prejuízo, que a violação daquele ato, né, trouxe um prejuízo para o réu, portanto, deverá ser anulado. Então, quando a situação não engloba interesse público, eu preciso demonstrar o prejuízo. Quando a situação engloba um interesse privado, eu não preciso demonstrar o prejuízo. Gente, só a título de exemplo, vamos lá? Olha só. Imagine que o juiz, na audiência de instrução e julgamento, o juiz tenha invertido a ordem de oitiva de testemunha, né? A oitiva de testemunha, ela ocorre primeiro da acusação e depois da defesa. Imagine que o juiz inverta. Neste caso, houve uma violação de interesse público. E aí, portanto, todo o processo será anulado. Isso é grave, tá? Todo o processo será anulado sem que aquela pessoa que se sinta prejudicada, a parte que se sinta prejudicada, sem que ela tenha se manifestado, tá? Ela não precisa demonstrar que a inversão de testemunhas, né, com a inversão de testemunhas, houve um prejuízo. Ela não precisa demonstrar isso, né? Por quê? Porque interesse público gera competência absoluta. Tudo bem? Agora, um outro exemplo. Imagine que o juiz ele não aceite a oitiva de um réu, desculpa, de uma testemunha arrolada pela defesa, né? Imagine disso. O juiz não ouve aquela testemunha arrolada pela defesa. Isso gera nulidade relativa, ou seja,
o réu, né, o seu advogado precisa comprovar que a ausência da oitiva daquela testemunha arrolada gera um prejuízo para ele. E se ele comprovar isso, e vai comprovar por meio do teor do depoimento dela, ele tem a nulidade a seu favor, ou seja, vai gerar a nulidade da audiência e não do processo todo. Beleza, gente? Tranquilo? Então, ó, competência absoluta, interesse público, nulidade absoluta. Competência relativa, interesse privado, nulidade relativa, né? Ou seja, preciso demonstrar prejuízo. Tá bom? Beleza? Joia. O que mais, gente? Olha só, na competência absoluta, eu posso alegar a competência absoluta em qualquer momento do processo, né? Então, eu não preciso, por exemplo, imagine que eu tenha verificado uma violação de interesse público ainda na fase lá da denúncia. Eu posso alegar essa nulidade até o trânsito em julgado da sentença penal, né, condenatória. Eu posso até alegar até o trânsito em julgado, não tem uma fase específica, ou seja, a competência absoluta não está sujeita à preclusão. Tudo bem? Beleza? Por quê? Porque envolve interesse público. Beleza, gente? Agora, difere um pouco da competência relativa, né? A competência relativa, eu tenho momentos que eu posso alegar sob pena de preclusão. Então, vejam, se a nulidade ocorreu em fase de denúncia, eu preciso alegar ela ainda em denúncia, né? Ou seja, ainda no oferecimento da ação penal. Agora, se a nulidade ocorreu, né? Se a violação ocorreu na instrução, eu vou alegar, o momento de alegar é nas alegações finais. Tudo bem? Beleza? Por quê? Porque está sujeita à preclusão e a competência absoluta não está sujeita à preclusão. Beleza, gente? Tranquilo?